Fala galerinha, belezinha? Galerinha, presta atenção nesse exercício da Federal de Juiz de Fora que caiu no PISME. Luiz e Sérgio brincam de cabo de guerra eletrostático. Uma bolinha de isopor eletrizada positivamente por atrito e pendurada com um fio de seda a um suporte, de forma que ela possa balançar livremente. Cada um escolhe um bastão diferente para eletrizar e depois de atritar em uma das extremidades de cada bastão, colocam-nos em posições opostas, mas equidistantes à bolinha. Ganha o jogo quem tiver eletrizado mais seu próprio bastão. Na brincadeira, a bolinha se deslocou para uma posição de equilíbrio mais próxima ao bastão de Luiz. Pode-se afirmar com certeza somente que... Vamos lá. Galerinha, vamos entender então a dinâmica do problema, a dinâmica desse cabo de guerra eletrostático. A situação é o seguinte, tá? Você vai ter aqui um suporte isolante, onde eu vou colocar um fio isolante, e na extremidade desse fio isolante, de acordo com o exercício, eu vou ter uma bolinha de isopor que vai ser atritada e vai adquirir uma carga elétrica positiva. O cabo de guerra vai ganhar o cabo de guerra, de acordo com o exercício, aquele que tiver eletrizado mais o seu bastão. Beleza? Então, de um lado, Luiz vai colocar um bastão eletricamente carregado e do outro lado, o Sérgio vai colocar um outro bastão eletricamente carregado. De acordo com o exercício, o que vai acontecer? A bolinha ela vai se deslocar para uma posição de equilíbrio mais próxima do bastão do Luiz. E o exercício quer saber o seguinte: quem que ganhou esse cabo de guerra? Foi o Luiz ou o Sérgio? Vamos lá. Galerinha, analisando as alternativas, ó. Se os bastões têm cargas opostas entre si, então Luiz ganhou a brincadeira. Não. Presta atenção. Se os bastões tivessem cargas opostas entre si, a bolinha iria pender para o lado daquele que tem carga de sinal oposto. Certo? Então, por exemplo, se o bastão do Luiz for negativo, a bolinha vai pender na direção do bastão do Luiz. Se o bastão do Sérgio é negativo, a bolinha vai pender então na direção do bastão do Sérgio. Então, ou seja, não faz sentido uma brincadeira de cabo de guerra eletrostático onde os bastões ficariam eletrizados com cargas de sinais opostos, certo? Por quê? Porque a bolinha penderia na direção daquele que tem carga de sinal oposto a ela. Galerinha, se por exemplo, não é o caso desse exercício, essa bolinha fosse neutra e eu aproximasse bastões com cargas de sinais opostos, o que ia acontecer? Nada. A bolinha ela ficaria parada na mesma posição, porque o Luiz iria puxar ela para um lado e o Sérgio iria puxar ela para o outro lado. Então, ou seja, eu teria forças de igual intensidade e sentidos opostos. Então, ou seja, quando nós falamos do cabo de guerra eletrostático, não faz sentido eu ter, por exemplo, um bastão positivo e o outro negativo. Os bastões eles têm que estar carregados com cargas de mesmo sinal para esse cabo eletrostático valer. Beleza? A letra C, galerinha, presta atenção. Se os bastões têm cargas positivas, então o Sérgio ganhou a brincadeira. Verdadeiro. Por quê? Se o Luiz tem carga positiva e o Sérgio também tem carga positiva, aquele bastão que tiver mais eletrizado com carga de sinal positivo vai repelir essa bolinha na direção do outro. Então, ou seja, se a bolinha pendeu na direção do bastão do Luiz, então o Sérgio ganhou a brincadeira porque o bastão do Sérgio possui mais cargas positivas do que o bastão do Luiz. Então a força de repulsão eletrostática do bastão do Sérgio sobre a bolinha é maior do que a do Luiz sobre a bolinha. Beleza? Galerinha, olha a letra D. Se os bastões têm cargas negativas, então o Sérgio ganhou a brincadeira. Presta atenção. Se os dois bastões fossem eletrizados com carga de sinal negativo, os dois bastões iriam atrair essa bolinha positiva. Mas de acordo com o exercício, o que aconteceu? A bolinha ela foi atritada, ela foi na direção de quem? Do bastão do Luiz, certo? Que está negativo. Então, ou seja, se a bolinha pendeu na direção do bastão do Luiz, significa dizer que o bastão do Luiz tem mais cargas negativas do que o bastão do Sérgio. Então, quem deveria ter ganhado não é o Sérgio, e sim quem? O Luiz. Então, a letra D, assim como a A e a B, é falsa. Beleza? Galerinha, e a letra E, para a gente finalizar. Se os bastões têm cargas positivas, então Luiz ganhou a brincadeira. Não, como eu falei na letra C, se o bastão do Luiz for positivo e o do Sérgio também for positivo, os dois vão repelir essa bolinha. Beleza? Então, ou seja, mas como a bolinha, de acordo com o exercício, pendeu na direção do Luiz,
Então quer dizer que o bastão do Sérgio, ele tem mais cargas positivas do que o Luiz. Então ele empurra a bolinha na direção do Luiz. Então quem que vai ganhar essa brincadeira vai ser o Sérgio com os bastões carregados positivamente. Então a alternativa correta, com certeza, só pode ser o quê? A letra C de casa. Beleza?